Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vocês estão ouvindo? Pode me confirmar, fazendo favor, se o áudio está ok. Vocês estão vendo aí a apresentação. Também, se possível, se apresentem, digam que empresa vocês são, de que área. Eu sou o Luiz, né? Eu trabalho aqui no marketing da MapLink. E vou fazer essa breve introdução aqui para vocês, para em seguida passar a palavra para a Márcia, gerente de produto aqui. Então, a ideia é a gente fazer uma apresentação de aproximadamente 40 minutos. A Márcia vai falar sobre API Economy, como tornar a logística mais eficiente sem aumentar os custos de operação. E no final, a gente vai abrir para uns 15 minutos aí para responder as perguntas. Então, podem perguntar, independente não precisa ser só no final, podem mandar as perguntas aqui no chat mesmo, que eu vou separando. E aí, no final, a gente vai fazendo um bate-bola, eu com a Márcia, perguntando, repassando a pergunta de vocês para poder repassar para a Márcia, tá bom? Então, aí eu desejo um bom webinar para todos vocês. Bom proveito, façam perguntas, aproveitem esse momento para tirar todas as dúvidas que vocês têm sobre logística e tecnologia, que vai ser basicamente o assunto que a gente vai abordar bastante hoje. E vou passar aqui a palavra para a Márcia para bater esse papo com vocês, tá bom? Até daqui a pouco. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Márcia Freitas, bem-vindos ao nosso webinar de API Economy, como tornar a logística mais eficiente sem aumentar os custos da operação. Bom, já me apresentei, então eu que vou fazer essa apresentação e a gente vai falar um pouquinho primeiro sobre qual que vai ser a agenda. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre o mercado, mais sobre quais são as dificuldades que a gente encontra no mercado logístico, também sobre o uso de softwares na logística, qual é o custo da mudança, quando a gente está falando de trocar, por exemplo, de um software, o que é, por fim, a API Economy, e qual a solução que a MapLink oferece hoje em APIs para a logística. Depois a gente abre para perguntas, como o Luiz já comentou com vocês. Bom, começando a falar do mercado logístico, sendo que mercado logístico a gente está considerando desde a logística tradicional, da distribuição e da coleta de itens, até a logística expressa on demand, que é a entrega final lá para o cliente em pouco tempo. Então, a gente tem, quando a gente fala de logística, a gente tem 4 principais dificuldades. E quais são elas? A primeira delas é como que a gente consegue fazer as entregas dentro do tempo. Quando a gente está falando de logística expressa, a gente está falando de como que eu consigo garantir que o cliente fica satisfeito em 30 minutos, 1 hora. E quando eu estou falando de logística tradicional, é como que eu consigo entregar dentro do tempo que o meu cliente quer receber e, ao mesmo tempo, receber a confirmação de entrega o mais rápido possível para confirmar o meu faturamento. Ao mesmo tempo, também, a gente tem sempre que se preocupar com as regulamentações, com as leis, sejam elas de onde que o meu veículo pode trafegar ou não, se os meus produtos podem trafegar por algum lugar da cidade ou não, mas também com a jornada de trabalho, por exemplo, do seu motorista. Um outro ponto que é o principal é que a gente nunca pode deixar de pensar na redução de custos. Mas como que eu reduzo custos, ainda assim maximizando a performance da minha operação? Então, esses são os quatro principais dificuldades. E além dessas dificuldades, não basta você só conseguir resolver essas 4 coisas. Você também tem que levar em consideração que o mercado está em constante mudança. E que você tem que levar em consideração todas as tendências do mercado. Então, você tem que levar em consideração que o seu consumidor está mudando e que a exigência de qualidade dele está cada vez maior. E quando eu falo em qualidade, eu não estou falando só de qualidade do produto, mas também os nossos consumidores, e os consumidores em geral, eles estão buscando custos de entrega mais baixos, entregas mais rápidas, além da qualidade do produto. Além disso, hoje o e-commerce está cada vez crescendo mais, principalmente puxado por grandes empresas dos Estados Unidos, e acaba que o e-commerce pressiona toda essa cadeia junto com a parte de clientes querendo ter uma melhor experiência.
Então, quanto mais entrega em menor custo de tempo, mais rápido as empresas de logística vão ter que passar a entregar. Mas então, como que a gente como que a gente faz para se adequar a tudo isso e resolver esses problemas? Geralmente, o processo mais comum é a busca por um sistema de gestão, seja ele um ERP, para você fazer o sistema de gestão das suas notas fiscais, garantir que os seus produtos estão sendo cobrados corretamente, no momento certo, para os clientes certos, ou CMS para comunicação com o cliente, ou ainda alguns softwares mais focados em logística mesmo, que seriam os TMS para você fazer a gestão do seu transporte, ou os FMS, que são os Fleet Managers, caso você tenha uma frota efetivamente. Com esses sistemas de gestão, geralmente você consegue resolver grande parte dos seus problemas, ou pelo menos otimizá-los. Mas, como eu disse, o mercado está em constante mudança. Não só o mercado, como a sua operação está mudando, você tem que se adequar às mudanças que estão acontecendo dentro da sua empresa, ou se você é uma ferramenta que fornece para outras empresas, o que esses clientes querem, e o consumidor que está mudando diariamente e cada vez mais rápido, considerando todo o acesso à tecnologia e as mudanças que grandes empresas do mercado estão trazendo aí em grande velocidade. Ao mesmo tempo, com todas essas mudanças, acabam surgindo as novas necessidades, como reduzir ainda mais o custo operacional, porque você quer entregar um melhor serviço para o seu cliente. Muitas vezes isso custa mais. Então, como que eu reduzo o meu custo operacional para poder entregar esse benefício para o meu cliente e ainda não ter e conseguir manter a minha margem? Ao mesmo tempo, as entregas expressas são uma realidade. E como que você se adapta a esse tipo de entrega? O seu cliente está cada vez mais exigente, como eu disse anteriormente, e cada vez mais é preciso que você comece a prever as coisas que vão acontecer e tomar ações sobre essa antes mesmo delas acontecerem. E aí que entra, então, aquela pergunta, legal, tá tudo mudando, o que eu faço? Eu troco de ferramenta, se a minha ferramenta não está adaptada para isso? E aí a gente começa a falar sobre o custo da mudança de um software. Se eu tenho outras necessidades e eu vou buscar um software no mercado, eu tenho que considerar que eu tenho alguns custos. Sendo que para eles a gente fala a princípio de custos diretos. Então, eu tenho o custo da aquisição desse software, eu tenho o custo da implementação, provavelmente eu vou precisar de alguém técnico para iniciar essa implementação, eu também vou precisar de uma pessoa que tenha um forte conhecimento de logística para ajustar as minhas regras de negócio. Ao mesmo tempo, você tem os custos de suporte, de manutenção, você tem custos de infraestrutura, muitas vezes, principalmente quando você contrata um produto no formato de on-premise, em que você quer colocar dentro da sua própria estrutura. Você tem um custo de treinamento, que quanto maior a sua operação, mais caro sai a parte de treinamento. E você também tem o custo de comunicação. Muitas vezes, nessa troca de software, você precisa, por exemplo, mudar o aplicativo que os seus motoristas estão utilizando, e você precisa comunicar essa mudança para todo mundo. Você precisa comunicar dentro da empresa, e isso também geram custos. Mas os custos diretos, geralmente, eles são quase os mesmos. Quando você comprou o software a primeira vez, quando você trocar, ou se você for para algum outro tipo de produto. A grande questão da mudança de software, ela está nos custos indiretos. Porque a partir do momento em que eu mudo 100% da minha ferramenta, que a minha operação está usando, a minha operação precisa aprender de novo a mexer. E essa curva de aprendizado e adaptação acaba resultando numa grande queda de produtividade. Então, a operação, ela vai entregar menos em mais tempo. E isso afeta custo. Ao mesmo tempo, nem sempre, logo de cara, quando a gente faz a instalação de um novo software,
ela está totalmente adaptada à nossa regra de negócio. A gente precisa começar a usar e fazer ajustes no meio do tempo. E que esses ajustes também podem resultar em alguns custos, tanto em demora em você conseguir chegar no resultado final, e isso acaba impactando a sua operação, quanto garantir que você está fazendo as coisas do jeito que você gostaria. E além disso, tem os contratempos. Toda vez que a gente está falando de uma troca para um software novo, a gente pode ter um problema na implementação, alguma falha que não foi percebida a princípio, mas que impacta a operação no meio do serviço e esse tipo de coisa. E os custos indiretos, quanto maior a minha operação, mais caros eles são. Quanto mais pessoas eu tenho para treinar e para elas aprenderem a fazer isso, a mexer na nova ferramenta e para fazer todos os serviços que elas já faziam antes em uma nova ferramenta, mais tempo elas demoram para aprender e mais caro fica isso. Então, qual que é a solução se eu tenho já um software que me atende parcialmente, eu preciso eu quero fazer uma troca porque eu quero atender as novas demandas, ou eu quero otimizar a minha operação de uma forma que essa ferramenta não oferece hoje. Como que eu faço, então, para reduzir esses custos, tanto os diretos quanto os indiretos, mas principalmente os indiretos? E é aí que a gente entra para falar sobre APIs. As APIs, o que eles chamam o que é chamado, na verdade, de Application Programming Interface, na verdade, elas são sistemas que entregam o que está por trás de todas as telas que você usa no dia a dia, sem te trazer a tela. E o que isso permite, na verdade? Permite que você conecte sistemas, quando a gente está falando de APIs de integração. Então, se você tem dois softwares diferentes com a mesma informação, você pode transmitir informações de um para o outro através de APIs, mas elas também permitem que você utilize algoritmos de terceiros, que fazem coisas que talvez não sejam o core da sua empresa ou que você não tenha o interesse de desenvolver internamente. Você também pode criar novos produtos ou novas funcionalidades se você é um fornecedor desse tipo de sistema. E aí, quando a gente entra nessa parte em que a gente não está mais falando de integração de sistemas, a gente chama isso de Business APIs. Mas, no fim, o que é, então, a API Economy? Basicamente, a API Economy é justamente o surgimento dessas APIs de negócio, que a gente começa a construir as empresas hoje que têm um produto mais simples, elas começam a se transformar em plataformas e dominar uma parte maior do mercado e centralizar tudo internamente, como, por exemplo, eu tenho um e-commerce, mas eu também quero assumir a parte de entregas, que o meu core é o e-commerce, mas eu quero me tornar uma plataforma, eu quero ser mais do que isso, eu quero entregar a experiência completa. E as APIs, elas permitem hoje que as ferramentas se tornem esse tipo de plataforma sem você precisar desenvolver isso tudo internamente. Criando um ecossistema em que todo mundo é beneficiado, tanto o criador da API, que é a pessoa que detém aquele conhecimento, quanto a plataforma que passa a entregar mais resultado e um benefício maior para o consumidor final, ou ainda pode incrementar o seu produto para fazer uma cobrança adicional, e para o consumidor final que passa a ter a sua necessidade atendida de uma forma mais abrangente. E aí, então, quais são as vantagens das APIs? Geralmente, as APIs, e existem diversos fornecedores de APIs no mercado, elas têm um desenvolvimento e uma integração rápida, normalmente mais simples, porque você constrói os dados em cima do que você já tem,
diferente de um software em que você precisa se adaptar totalmente a ele. Ela se torna totalmente transparente para o usuário final. Então, se você já tem uma aplicação, por exemplo, uma aplicação própria, os seus operadores já conhecem essa ferramenta 100%, sabem mexer nela quase que de olhos fechados, e você precisa colocar alguma coisa nova, você pode construir a sua interface da mesma forma que você construiu as anteriores. E nisso faz com que o aprendizado dessa funcionalidade nova seja muito mais simples, porque os operadores já estão acostumados a utilizar o mesmo estilo de interface do que se você fizesse a mudança completa da sua ferramenta. Agora, indo um pouco mais para APIs de logística. Hoje existem diversos tipos de APIs diferentes que podem ser encontradas no mercado, focadas em logística. As principais são de roteirização, então, efetivamente, encontrar o melhor caminho entre um ponto e outro, ou um ponto e N pontos. A gente também fala muito de cálculo de pedágio. No Brasil, a gente sabe que se você é um embarcador, você precisa antecipar o valor do pedágio para os seus transportadores. Então, aqui a gente tem tanto uma parte de regulamentação, como uma parte de controle, efetivamente, do qual vai ser o custo daquela rota ou da minha operação. A gente fala também de otimização. Então, eu tenho uma rota com 10 pontos, qual a melhor ordem para eu realizá-las? Então, eu otimizo a forma como essa rota vai ser realizada, os pontos, para garantir que ela vai ser ou mais rápida, ou que eu vou gastar menos quilometragem, porque, por exemplo, eu pago os meus motoristas por quilômetro rodado. Esse também é um exemplo. E a gente tem a API de planejamento. A API de planejamento, ela vai um pouco além da otimização. Então, ela não vai só dizer a melhor ordem para você realizar as suas operações. Ela vai, na verdade, te dizer qual é o melhor veículo, qual a melhor data, quantas rotas você tem que fazer para atender toda a sua operação, todas as entregas que você precisa realizar, por exemplo. Então, ela faz muito mais o seu planejamento total logístico do que só otimizar os pontos que você já definiu que vão ser realizados e por quem. E aí a gente entra um pouco, então, no que a MapLink está oferecendo para esse serviço, como APIs para logística. É o nosso produto chamado MapLink Platform. Mas antes de eu entrar no MapLink Platform, para quem ainda não conhece muito da MapLink, eu vou dar só um mini overview de quem nós somos. Bom, a MapLink, a gente é uma empresa que tem como propósito o fato de acreditar que a gente pode transformar como o mundo move pessoas e coisas. Nós estamos presentes hoje em mais de 19 países, e a gente tem 25 anos de experiência em logística e inteligência geográfica. Somos parte do grupo da Movile desde 2014, e a gente está presente principalmente fisicamente com sedes no Brasil, na Argentina, Chile, Colômbia, França e México. Hoje, a gente também está presente em grandes clientes como a JBS, a BRF, não só aqui falando mais especificamente de clientes que são mais famosos no Brasil, mas a gente está aí presente em 19 países. A gente também tem a Petrobras, Bradesco e uma série de outras empresas famosas que hoje já trabalham com as nossas ferramentas. E a MapLink não é só API. A MapLink hoje ela tem uma oferta para cada estágio do mercado de logística, então, para a cadeia completa.
em que quando a gente está falando, por exemplo, você ainda não tem um software, você nunca teve, talvez hoje você controle a sua operação com uma planilha. Isso é muito comum. E para isso a gente também oferece o software que faz que faz tudo que as nossas APIs fazem. Então, a gente tem o produto Axiodes, para cada um dos estágios da cadeia logística. A gente também tem um produto hoje, que é um software para logística urbana, que é o MapLink Urban Logistics. Para quem quiser testar um pouco já dos nossos produtos, a gente tem o produto Minhas Rotas, que é um produto gratuito, e que, se vocês procurarem ali, acessa o Google, pesquisa Minhas Rotas, vocês podem fazer um cadastro e começar a usar na mesma hora. A gente também tem um produto de mobilidade, então, aplicativo para a gente conseguir acompanhar onde que os entregadores estão, quando que as entregas estão sendo realizadas, e a gente tem o MapLink Platform, que aí sim a gente está falando dos serviços de APIs. E o que compõe o MapLink Platform? Bom, a MapLink Platform, ela é composta de 5 APIs principais. Existem algumas outras APIs adjacentes, mas que, na verdade, elas dão suporte para essas APIs principais. Então, é delas que eu vou falar um pouco mais. Quais são as características do nosso serviço de MapLink Platform? Autoescalabilidade, segurança, então a gente tem um sistema de autenticação bem restrito, os seus dados, a gente não mantém os seus dados, então é bem seguro. A gente está falando de APIs no formato RESTful. O que isso significa? Sempre que eu colocar uma nova versão no ar de uma API, ou, por exemplo, uma nova funcionalidade numa API que você já tem, você também passa a ter acesso a essa nova funcionalidade, sem quebrar o que você já usava. Também a gente tem uma documentação super completa sobre esse material. A gente tem um time de onboarding aqui dentro preparado para dar suporte e ajudar na implementação. E, principalmente, elas são de muito fácil implementação. Eu posso dar exemplos de clientes que fizeram em 15 dias a implementação da nossa API, que a gente considera a mais complexa. Mas falando especificamente sobre o que as nossas APIs fazem, a Trip API, que é a primeira que eu vou falar, ela é um serviço de roteirização em que ela basicamente identifica o melhor caminho entre 2 ou mais pontos. Como que ela funciona? Quando você usa a API de Trip, você vai receber como retorno uma geometria da rota que vai te dizer exatamente o caminho que precisa ser feito. Esse caminho pode ser mais curto ou mais rápido. Isso você pode parametrizar na API. Você também pode passar de um ponto a outro ou de um ponto para 10 pontos. Você quem decide e não tem limitação de pontos de parada. Também é possível ajustar a velocidade que você está levando em consideração para calcular o tempo que você vai levar nessa rota. Por exemplo, vamos supor que eu estou com um entregador de moto. Tá bom, a velocidade da via padrão é 80, mas eu sei que ele vai a 110. E eu quero levar em consideração essa velocidade para calcular o tempo que ele vai chegar. Você consegue configurar isso na Trip API para ele levar em consideração quanto tempo ele levaria e qual o melhor caminho para ele usar com essas velocidades. A gente também leva em consideração as restrições físicas do veículo. Então, vamos supor que eu tenho um caminhão de 4 metros de altura, que não pode passar numa ponte com um limite de 3. Então, a API também leva, na hora de responder qual a melhor rota, ela também leva em consideração as restrições de lugares onde esses veículos não podem passar. Também é possível evitar pedágios, balsas ou algum tipo de via específico. O cálculo pode ser feito considerando a velocidade que você forneceu ou o histórico de trânsito. Então, se você optar por usar o histórico de trânsito,
a API vai te retornar as velocidades e o tempo que você vai levar para chegar no local, considerando qual era o histórico do trânsito naquela data e naquele horário. E também é possível configurar zonas de exclusão. Vamos supor que você não quer passar, por exemplo, que os seus veículos passem por alguma região que você considera perigosa. Você consegue definir essas regiões e fazer com que as rotas sejam traçadas sempre evitando essas regiões. Falando especificamente agora da Planning API. A Planning API é um serviço que a gente chama de otimização, mas aqui ele está muito mais para planejamento do que para otimização. Então, o que a Planning API faz? Ela sim otimiza as rotas, ela diz qual que é a melhor ordem dos pontos, mas ao mesmo tempo, ela também leva em consideração qual é a hora que o seu cliente quer receber. Ainda mais, qual é a hora em que o seu veículo pode entregar, qual é a hora em que ele está disponível. Ele também leva em consideração se eu tenho 5 veículos e eu preciso fazer 10 entregas, qual o volume que cabe em cada veículo e que veículo vai atender cada entrega. Então, na verdade, o resultado da Planning API não é uma rota otimizada, mas são N rotas otimizadas de acordo com as ações que você precisa que sejam feitas, tanto de entrega quanto de coleta, de acordo com o tempo que o seu cliente precisa receber o produto, de acordo com o tempo em que o seu veículo está disponível para fazer essa entrega. Também, qual a restrição que o seu cliente tem, por exemplo, para receber esse produto. Não só de janela horária, mas vamos supor que o seu cliente somente pode receber um veículo de um eixo. Então, você precisa que o veículo que vai visitar esse cliente tenha apenas um eixo. Você não pode mandar um de 2 porque ele não vai poder receber. Tudo isso a API leva em consideração na hora de te dizer qual é a melhor forma de executar as suas entregas ou coletas. Ela também leva em consideração a legislação do motorista. Então, se o motorista pode, falando especificamente da legislação que a gente tem hoje para caminhão, dirigir 4 horas e após 4 horas ele precisa fazer uma pausa de 45 minutos para poder dirigir mais horas, tudo isso é configurável na API e na hora de construir as rotas e cada passo que vai ser feito para cada rota, também vai estar ali discriminada a pausa. Qual é o melhor momento para pausa, para respeitar a legislação e, ao mesmo tempo, estar de acordo com o tempo de entrega que você precisa fazer para os seus clientes. Agora, falando das outras APIs, então, a gente tem uma API de geocoding. Basicamente, uma API de geocoding permite que você identifique. Você tem um endereço e você identifica o posicionamento geográfico desse endereço, então, qual a latitude e longitude desse endereço, ou o contrário, que é o que a gente chama de geocode reverso. Então, você tem uma latitude e longitude e você captura um endereço. A gente também tem a API de Map Display, que permite você renderizar mapas. Então, você pode renderizar uma região específica, você pode plotar uma rota que você traçou sobre o mapa. E a gente também tem a API de pedágios. Então, a atual API, ela permite que você consulte tanto os dados quanto os valores de pedágio em uma rota. Então, se você já tem o detalhamento, a geometria da rota, ponto a ponto, a atual API permite que você passe essa rota que você tem e identifique todos os pedágios que estão nela. E, ao mesmo tempo, elas também são... a gente também fornece os dados para que você faça a compra pelas APIs, tanto da Move Mais, quanto do Sem Parar, que é a Via Fácil.
quais são os principais benefícios? Então, agora a gente está falando das APIs MapLink e não mais de APIs no geral. É principalmente que é possível, através delas, fazer a redução de custos. Então, você consegue otimizar a sua operação para, por exemplo, reduzir a quantidade de quilometragem rodada, se você paga, por exemplo, os seus veículos por quilômetro rodado. Ao mesmo tempo, você não precisa mais de muitas pessoas para construir o seu planejamento. A ferramenta, ela consegue construir esse planejamento sozinho, de acordo com as configurações que são do seu interesse. Ao mesmo tempo, você consegue elevar a sua qualidade de atendimento, porque o planejamento traçado, ele sempre vai considerar qual o momento em que o meu cliente quer receber e qual o melhor horário para isso acontecer. Então, você garante que as suas entregas vão acontecer no momento em que deveriam. Ao mesmo tempo, isso te dá uma visão mais estratégica do que está acontecendo. Você consegue ver exatamente qual é o passo a passo que o seu veículo, que o seu entregador, ou até mesmo que as pessoas, se você trabalha com field service, os caminhos e o passo a passo que essa pessoa tem que realizar. E aí fica muito mais fácil acompanhar qual que foi efetivamente o realizado e talvez por que nem sempre, por que a pessoa fez um caminho diferente e talvez tenha impactado na entrega. Você ganha também eficiência operacional, então você é muito mais ágil no momento do seu planejamento, você consegue levar em consideração muito mais restrições do que uma pessoa fazendo planejamento manualmente conseguiria levar, e você consegue estar de acordo com as restrições e regulamentações que a gente tem tanto de veículos quanto de transição em vias. Bom, gente, é isso. Eu vou abrir para perguntas agora. O Luiz acho que vai me ajudar. Isso aí, pessoal. Estão me ouvindo, né? Eu selecionei aqui algumas perguntas. Quem tiver dúvida também, pode perguntando que a gente vai respondendo. Então, eu vou começar aqui com a pergunta da Débora Lima. Ela perguntou aqui, com as APIs de logística, eu consigo considerar diferentes regras de negócio, exemplo, rotas multiveículos. Oi, Débora, tudo bem? Na verdade, você consegue sim. Você consegue considerar desde rotas com multiveículos, então você consegue determinar que uma rota, na verdade, rotas com multiveículos seria, por exemplo, o caso em que eu preciso realizar a mesma rota com 2 veículos. Isso pode acontecer. A API, ela consegue resolver esse tipo de situação, mas geralmente, ela, dependendo do que você configurar, porque a gente tem uma extensão bem grande, principalmente na API na Planning API, a gente tem uma extensão bem grande de formas de configurar a forma como ela vai otimizar a sua operação. Então, é possível você dizer que aquela rota pode ser dividida em 2 veículos diferentes. Ao mesmo tempo, também é possível você determinar que nenhuma rota sua pode sair em 2 veículos diferentes, porque você precisa entregar aquela nota exatamente no mesmo horário e no mesmo momento, porque você tem uma nota só para aquela entrega. Então, as APIs, elas têm um nível muito grande de personalização. Então, a gente tem perfis que podem atender, geralmente, a até 90% das situações de mercado que acontecem no dia a dia da logística. E também essas configurações, hoje, elas ficam na mão de quem está construindo essa API. Então, é possível ajustar no dia a dia, de acordo com como você quer que funcione. Se você teve um ajuste primeiro, você percebeu que ainda não está do jeito que você quer, ou não está retornando a otimização do jeito que você gostaria, você pode ir ajustando os parâmetros para que ela fique o mais próximo possível
da realidade que você espera que ela entregue. Show. Tem uma outra aqui do José Roberto Santos. Existia uma limitação de pontos de parada entre os pontos de saída e chegada. Não existe mais essa limitação? Nas novas APIs, não existe limitação. Você pode passar quantos pontos você quiser por chamada. E realmente a gente não tem limitação nem para Trip API, nem para Planning. E na Toll API, você também, que é importante falar, você não tem uma limitação, mas se for do seu interesse levar em consideração o eixo suspenso, que é uma das novas regulamentações que a gente tem agora relacionado a pedágio, você pode também passar cada um dos seus trechos entre pontos, mas não tem um limite. A Sofia Kowalski perguntou qual a diferença das restrições da Planning API e com a da Trip. A Trip API, ela leva em consideração as restrições da via. Então, ela vai levar em consideração se você pode passar ou não por uma via, se você tem um tempo previsto para iniciar a sua rota. Já a Planning, ela leva em consideração essas restrições também, para definir qual é a melhor ordem, ela também precisa saber qual é o melhor caminho. Mas, ao mesmo tempo, ela leva em consideração se você quer, por exemplo, que a do cliente 1, que deveria ser às 3 horas, e a do cliente 2, que deveria ser às 10 horas, se você quer que, na verdade, o cliente das 3 horas seja atendido separado e o das 10 entre em outra rota. Você consegue configurar um nível de restrição muito maior do que o da Trip API. A Trip, ela vai olhar o melhor caminho, basicamente. Então, ela não vai olhar o que horas que o seu cliente pode receber isso, para te dizer se é melhor colocar ele primeiro ou depois. Diferente da Planning. A Planning API, ela vai olhar todas as restrições, mas também ela olha para as restrições do cliente. Esse é o grande diferencial entre a Planning e a Trip, falando especificamente sobre restrições. A Débora que fez uma outra pergunta, que na verdade você já se deu, mas acho válido a gente reforçar aqui. Eu preciso utilizar para ter os valores dos pedágios? Como é o retorno dos custos de pedágio? Valor por trechos? Não, legal. Na API de pedágio, você tem a opção de passar ou a rota inteira, ou você pode passar cada um dos trechos. Para cada um dos trechos, você pode configurar, por exemplo, uma quantidade de eixos diferente. Então, vamos supor que você está indo para Santos e vai voltar. Essa é a sua rota. E você vai descarregar em Santos. Então, você saiu daqui com 6 eixos, mas na volta você vai voltar só com 1. Você pode colocar o seu trecho de ida com 6 eixos e você vai receber na resposta qual o valor para aquele trecho. Você pode, na mesma chamada, colocar o seu trecho de volta com 1 eixo e você vai receber o valor também para esse trecho só com 1 eixo e você recebe a soma total, que é para saber efetivamente quanto que aquela rota custou no total. Então, você sabe esse valor tanto por trecho quanto pela rota completa. Sofia também fez uma outra pergunta aqui. Posso realizar um planejamento de rotas e deixá-lo agendado para um certo dia ou uma certa hora? Então, as nossas APIs, elas são totalmente stateless. O que isso significa? Que eu não guardo os dados. Você pode fazer, na sua aplicação, você pode manter os dados que a gente gerou para você pelo tempo que você quiser. Então, não existe uma restrição de, por exemplo, você pode passar só uma semana com os nossos dados e depois você precisa apagar. Não existe isso. A partir do momento em que a gente calculou a rota
e você pode manter pelo tempo que você quiser para um agendamento ou para qualquer coisa do tipo. O José Roberto Santos perguntou, você já tem API para pedágios fora do Brasil? Em que país? Hoje, a API de pedágios é somente para o Brasil, principalmente porque hoje a gente alimenta esses dados de pedágio de forma muito manual. O que isso quer dizer? Que, na verdade, não existe um órgão regulamentador que seja responsável por esses preços. Eu tenho muito orgulho de dizer que a gente é considerado a melhor base de pedágios do Brasil. A gente fornece para grandes caras que trabalham só com isso, como, por exemplo, a Sem Parar. Então, muita gente pensa que é o contrário, que o Sem Parar fornece para a gente, mas é a gente que fornece para o Sem Parar. E cada país tem uma estrutura de pedágio completamente diferente. Então, se a gente começa a falar, por exemplo, da França, a França você paga o pedágio por trecho percorrido. E aí, para você conseguir ter todos esses dados, é muito mais difícil e demanda bastante esforço. Então, a princípio, a gente está com as APIs de pedágio para o Brasil, a gente está buscando, sim, crescer para outros países. Quando a gente expandir para outros países, provavelmente América Latina e França. O Jean fez a seguinte pergunta. Pelo que entendi, temos duas APIs distintas. Uma para, basicamente, potencializar diversas entregas em moto, como barra de veículo, e a outra API para uma coleção de entregas e a API de volta de rotas de veículo, correto? Correto, é exatamente isso. Vale falar também que elas são bem complementares. Porque na Planning API, você identifica qual a melhor rota e com que veículo qual a melhor ordem das entregas e com que veículo você vai fazer. Então, você pode receber que vão ser 3 rotas, com 3 veículos diferentes como resposta para tudo aquilo que você mandou que você precisa fazer. E aí, depois disso, você pode acessar a Trip API e calcular qual que é o melhor caminho, se você quiser levar em consideração todas as restrições logísticas. E aí, além disso, você consegue pegar exatamente o resultado que você recebeu na Trip API e consultar os pedágios. Ou plotar num mapa. A pergunta do Fábio é a seguinte. Qual o volume de pontos de entrega podem ser processados? Meu cliente tem mais de 1.000, exemplo, cartas, por dia, tudo dentro da cidade. É possível processar 1.000. Na verdade, a gente tem clientes hoje que já processam 7.000 de uma vez só. Então, 1.000 realmente não é nenhum problema. A gente tem um nível bem grande que pode ser processado. O Fábio fez outra pergunta aqui. Tem motos e a pé, mas precisa saber qual é a melhor forma de entregar? Eu acredito que ele queria dizer se existe uma forma de você... me corrija se eu estiver errado, tá, Fábio? Mas ele queria saber se tem como incluir moto e entregar a pé e para determinada rota ele precisa entender qual é a melhor forma de entregar. Por exemplo, aquela rota para passar carro tem que ser a pé. Então, precisa informar que ali é a melhor rota tem que ser a pé ou isso é para ser gerado automático? Que seja isso, né, Fábio? Bom, respondendo a esse ponto, na verdade, as nossas APIs hoje, você pode sim configurar uma velocidade para considerar que você está fazendo um trajeto a pé. No entanto, a gente trabalha mais ou dentro da cidade, mas falando em veículos. Então, quando a gente fala por pessoas, as pessoas podem andar na contramão. Não existe uma mão específica. Então, é uma outra tratativa que hoje as nossas APIs elas não atendem. Porque tem que levar em consideração que, na verdade, a pessoa pode ir por qualquer caminho.
Mas o que pode ser feito, sim, é, por exemplo, você dizer que uma pessoa, por exemplo, que uma pessoa ela pode levar 5 quilos e que uma moto pode levar até 10. Se você tiver uma entrega de 5, ele vai te dizer que você pode fazer com essa pessoa. Se você tiver uma entrega de 10, ele vai te dizer que não é possível fazer com essa pessoa, que você vai precisar de um veículo, por exemplo. Isso sim dá para fazer com as APIs. O Daniel perguntou: como o sistema entende quando há uma interrupção não programada durante o trajeto que exige que o motorista tenha que fazer um caminho diferente do orçado inicialmente? Bom, tá bom. Aí a gente, na verdade, quando a gente fala de entender que aconteceu algo no meio do caminho, a gente está falando de acompanhar a execução. A nossa API, ela faz o planejamento, mas ela não acompanha a execução. Ela diz que é o melhor caminho, ela identifica os lugares por onde ele pode passar, os pedágios, mas ela não está acompanhando o momento efetivo do que aconteceu, ela planejou antes. Então, ela diz o que precisa ser feito. Depois disso, é preciso acompanhar a execução. E aí, a gente tem ferramentas para isso, que estão hoje associadas aos nossos softwares e não às nossas APIs, que é a parte de mobilidade. Então, se você tiver mais para logística urbana, a gente tem o produto de MapLink Urban Logistics, que vem com o acompanhamento do que está acontecendo no campo, que está acontecendo na entrega efetivamente, assim como para o Axiods. A API, ela só fica no nível do planejamento, não da execução efetiva. O Bruno perguntou: se eu tiver rotas fixas, é possível salvá-las? É possível. Na verdade, vamos lá. As APIs, elas não salvam nada. Elas simplesmente calculam o que você pedir para ela e você tem a responsabilidade de guardar essa informação. No entanto, é possível que você passe, por exemplo, eu tenho uma rota fixa, que eu faço sempre, a ordem é cliente 1, cliente 2, cliente 3, cliente 4, e eu quero que continue assim, mas eu tenho também mais 2 entregas que, se couber nessa rota, eu quero incluir. Isso é possível fazer, sim. Você pode passar para a API alguma rota que você já criou especificamente, que você quer que aconteça daquele jeito, e só incluir as outras operações que você não planejou ainda. O José Roberto aqui fez uma outra pergunta. Na verdade, ele fez um elogio. Obrigado, José. Ele falou o seguinte: obrigado pelas respostas. Complementando sua informação, nós somos de pacote de MapLink e Google e posso atestar que as funcionalidades do MapLink são muito melhores que as da Google. Obrigado aí, viu, José Roberto? E ele aproveitou essa sequência e fez outra pergunta: já existe API para roteirização multimodal, trem, ônibus e metrô? Tá. Não. Como eu disse anteriormente, hoje a gente está muito mais focado em logística rodoviária. Então, hoje a gente ainda não leva em consideração ônibus, metrô, a gente leva em consideração veículos veículos que realizam ações. Então, eu não digo, por exemplo, que o cara saiu de bicicleta, vai parar no metrô, pegar o metrô com a bicicleta e depois continuar andando. Isso a gente ainda não consegue fazer com essas APIs novas, porque elas são muito mais focadas em logística rodoviária, efetivamente. Mais uma do Jean aqui. Tem uma aplicação web sendo utilizada por diversos clientes. Como funciona a política comercial de vocês nesse caso? Eu compro uma licença e uso para os meus clientes ou os meus clientes terão que comprar a licença? Tá bom. Hoje, o nosso sistema de cobrança, ele é em planos que possuem faixas de créditos. Existem 2 formas de fazer, claro que isso vai depender um pouco de quantos clientes você tem, mas geralmente o nosso processo comum no dia a dia, mas que a gente tem um time comercial aqui dentro muito forte, que pode entrar com uma negociação e discutir isso mais a fundo de acordo com o que você precisa. Mas geralmente o que a gente faz é, você contrata uma chave
e essa chave é da sua empresa e você pode usar para fornecer esse serviço para os seus clientes. Se você quiser, a gente também consegue criar chaves que vão estar abaixo da sua, se você quiser controlar o consumo por cliente, a gente também consegue fazer isso, mas geralmente a gente fecha o contrato diretamente com o integrador, como a gente chama, ou com a empresa que vai fornecer esse serviço, e a empresa que toca os clientes dela, a gente não faz nenhuma interferência sobre os clientes. Maravilha, Márcia. Acho que agora finalizamos aí essa apresentação. Lembrando que a gente vai criar para todos os inscritos aí o link com a apresentação gravada, né? Então você pode assistir isso depois também. E se você tiver uma dúvida posteriormente, aí é só entrar em contato no e-mail que a gente vai mandar. Vai ser um prazer atender todo mundo. Espero que vocês tenham gostado da apresentação. E agora, em dia 11 de outubro, a gente vai ter um outro webinar também falando sobre fretes, a nova regra de frete. E quem tiver interesse também, a gente vai mandar um convite, vocês vão poder participar, se inscrever e participar. E é isso. Muito obrigado também, Márcia, pela disponibilidade, pelas informações que você trouxe. Acredito que tenha sido muito produtivo, tá bom? Pessoal, só antes de fechar, queria falar para vocês que a gente tem as APIs de Trip e Plane numa versão freemium. Então, se vocês quiserem começar a usar, a testar, é só acessar maplink.global/platform. Acho que o Luiz está mandando aí para vocês. Lá dentro vocês já conseguem se registrar e começar a usar na mesma hora as APIs. Então, e muito obrigada. Não sei se o Luiz está terminando de escrever aqui, mas eu acho que sim. Muito obrigada pelas perguntas. É muito bom que a gente consiga conversar e tirar todas as dúvidas, e qualquer coisa vocês entrem em contato comigo, meu e-mail está aí na tela, eu estou super disponível. Se for alguma especificação mais de como que cobra e esse tipo de coisa, eu provavelmente vou te indicar a pessoa do time de vendas que vai conseguir te ajudar melhor. Mas muito obrigada.